Uma mulher percebeu que uma garotinha tinha roubado de sua loja e a seguiu para saber onde ela iria. Mas ao saber o porquê ela tinha lhe roubado, ela quase caiu para trás. Essa história é de cortar o coração de qualquer pessoa. Assista até o final para descobrir o desfecho trágico dessa história. No interior do Distrito Federal, uma mulher chamada Silvia tinha uma mercearia por muito tempo. Aquele era o negócio da sua vida e da vida de seu marido, Pablo, que por muitos anos juntaram dinheiro para investir na loja. Naquela época, a situação da cidade não era difícil. Sendo assim, o estabelecimento do casal era constantemente frequentado pelos clientes. Eles mantinham uma boa vida através do novo empreendimento. Além disso, Silvia e seus clientes tinham um ótimo relacionamento, fazendo com que se tornassem amigas. Entretanto, conforme o tempo foi se passando, a situação no distrito começou a piorar e o movimento foi diminuindo. Aquelas pessoas que sempre iam à mercearia começaram a diminuir a frequência de vezes para economizar. Desse modo, as vendas caíram drasticamente e Silvia até tentou abrir uma exceção para seus clientes e passou a vender fiado, mas mesmo assim não deu muito certo. Um belo dia, ela notou um movimento atípico em seu estabelecimento. No canto da loja, havia uma garotinha escondida que havia acabado de furtar um saco de pão e colocado debaixo de sua blusa. Ela tentava sair dali despercebida. Silvia achou aquilo muito estranho, pois nunca havia visto aquela garotinha ali antes. Ela rapidamente notou o volume na blusa da menina e percebeu que ela estava tentando roubar algo, mas mesmo assim, Silvia não a repreendeu de imediato. Aliás, aquela pequena parecia ter cerca de 4 a 5 anos, então ela se perguntou se aquela menina estava acompanhada. Quando a garotinha se levantou e foi em direção à saída da mercearia, com passos apressados, ficou evidente que ela estava sozinha. A semana passou normalmente, exceto pelo fato daquela situação se repetir outras vezes. A menina voltava à mercearia e furtava alguns alimentos. Ela imaginava estar passando despercebida pela dona do local. Silvia se mantinha discreta, sem que a garotinha percebesse que ela estava a vigiando. Ela sabia que a crise financeira tinha tomado toda a cidade, mas não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Ela reparou que, embora a garotinha tivesse aquela atitude, ela reparou que a menina vestia uma roupa comum e não parecia ser alguém que necessitasse de ajuda. Foi aí que um dia pela manhã, Silvia decidiu abordar aquela criança. Como ela não queria deixar a garotinha assustada, ela se aproximou lentamente. Quando chegou perto da menina, ela deu um sorriso e disse: "Olá, notei que você vem aqui várias vezes, eu sou Silvia, qual o seu nome?" Mas logo a reação da garotinha foi inesperada. Com expressão de constrangimento, ela olhou para a mulher como se estivesse algo de errado. Em seguida, perguntou se ela estava autorizada para pegar os alimentos. Silvia então a respondeu com um sorriso tímido: "Claro que pode, querida." E antes mesmo de Silvia terminar, a garotinha não pensou 2 vezes em encher a sacola de mais alimentos. A mulher chegou a perguntar à menina se ela precisava de algum tipo de ajuda, mas a criança parecia nem ter ouvido. Ela então repetiu a pergunta e completou-a questionando: "Onde estão seus pais, querida?" A menina fingiu não ter ouvido, e assim que terminou de encher a sacola, ela respondeu que precisava ir. Silvia decidiu ficar de olho na menina, caso ela voltasse, e como esperado, ela voltou lá outra vez. Silvia sabia que já estava na hora de investigar aquilo a fundo, pois estava estranho demais. Quando a garota saiu da mercearia e seguiu o mesmo trajeto que fazia todas as tardes, ela decidiu agir. Ela pediu a um funcionário que cuidasse da loja por um tempo enquanto ela saía. Ela estava disposta a seguir aquela garota. Então ela pegou seu carro, seguiu em direção à menina. Ela sabia que não poderia andar muito perto para não assustar a criança e nem muito longe para não correr o risco de perdê-la de vista. A mulher tinha boas intenções e não queria ser mal interpretada pela garotinha. A menina caminhou sozinha por bastante tempo por uma estrada de terra que eventualmente dava em um beco.
A mulher então estacionou o carro de maneira segura e continuou seguindo a garotinha a pé. Ela notou que a garotinha havia entrado em um beco escuro e ainda mais estreito. Conforme Silvia caminhava, ela se sentia estranhamente preocupada. A garotinha saiu do beco escuro e entrou em uma rua de aparência assustadora. Parecia uma parte muito perigosa da cidade. Ela se deu conta de como aquela situação era muito esquisita. Portanto, mesmo assim, a mulher continuou atrás da menina. Após ela atravessar uma longa estrada, Silvia viu a garotinha entrar em uma casa. Ela se esforçou para tentar ver o que tinha dentro do lugar. E ao chegar mais de perto, ela viu um menino que aparentava ser mais novo que a menina e um cachorro que estava em condições angustiantes. De repente, a garotinha se virou na direção de Silvia e seus olhares se encontraram. Ela então correu na direção daquelas crianças, mas a porta se fechou antes que ela os alcançasse. Ela gritou que não queria fazer mal algum e que queria somente ajudá-los. Ao chegar na casa, ela bateu na porta e disse com calma que só queria entender o que estava acontecendo e ajudar no que fosse possível. Neste momento, a pequena garotinha abriu apenas um pequeno espaço entre a parede e a porta, para dizer à mulher que fosse embora e que não queria ajuda. Ela implorou a ela que não chamasse as autoridades. Silvia deu um sorriso tímido e disse que não iria ligar para a polícia. Sendo assim, a garotinha abriu a porta por inteiro e deixou a mulher entrar. Ao entrar naquela casa, Silvia percebeu que o lugar era humilde. Não havia muitos móveis e não era um lugar apropriado para ninguém viver. Além disso, o local era sem iluminação, por estar em uma parte muito afastada da cidade. O garotinho e seu cachorro estavam lá, agarrados no cantinho, aparentemente assustados com a presença de Silvia. De repente, a pequena menina se debulhou em lágrimas, dizendo à mulher que não os tirasse de perto dela, pois ela era a irmã mais velha dele e que sua mãe tinha dito para cuidar deles. Silvia então perguntou por que eles estavam morando ali, mas a menina não a respondeu. Em seguida, ela seguiu calada até outro cômodo da casa e a mulher a seguiu esperando desvendar a resposta que tanto ansiava. Elas então chegaram a um quarto muito idêntico ao restante da casa, mas porventura este estava limpo e bem cuidado. Também havia uma cama aparentemente limpa e confortável, e sobre ela estava uma mulher semi-acordada. Com a aparência frágil, ela estava claramente debilitada. Ao olhar para Silvia, os olhos da mulher brilharam. Com muita dificuldade, ela pediu à garotinha que fosse brincar do lado de fora. Ela pediu para que Silvia se aproximasse e disse com uma voz fraca: "Eu tinha fé que alguém apareceria. Eu pedia todos os dias em orações. Como você pode ver, eu não tenho muito tempo, então serei franca. Dentro daquela caixa tem um envelope e dentro dele tem uma quantia em dinheiro. Não é muito, mas é o suficiente para algumas semanas de refeição para eles." Após Silvia ouvir aquilo, ela disse com um tom de desespero que a levaria para o hospital. A mulher sorriu para ela e transmitiu uma sensação de paz e sabedoria para Silvia, que fez com que seu coração desacelerasse. A mulher então disse que não era a melhor opção ir para o hospital no estado em que ela se encontrava e que isso apenas faria com que ela gastasse o único dinheiro que tinha para matar a fome dos filhos com tratamentos. Silvia sentiu sua garganta secar por uns segundos e, em seguida, a mulher a perguntou se ela faria aquilo por ela. Sem sombras de dúvidas, Silvia aceitou e disse que faria o que ela tinha dito. Em seguida, a mulher pediu para Silvia chamar sua filha, e quando a menina se aproximou da cama, estava nítido o semblante de preocupação no rosto daquela inocente criança. Ela disse: "Mamãe, você vai ficar bem?" Sua mãe então sorriu e disse: "Lembra quando todas as noites a gente observava as estrelas no céu? Lembra, querida?" A menina, com a voz de choro, então disse que lembrava. A mulher então completou: "Pois é, meu amor. Em breve eu vou estar lá naquele céu e eu quero que você faça uma coisa para a mamãe.
Eu quero que você olhe para o céu todas as noites e lembre-se que eu estarei lá, olhando por você e seu irmão. Chorando e soluçando, a menina disse: Eu prometo, mamãe. Eu prometo que irei fazer isso. Eu te amo. A mulher então sorriu e disse: Eu também te amo, minha filha. Promete que irá fazer isso pela mamãe. Naquele momento, Sílvia sentiu seu coração sangrar enquanto observava aquela cena de partir o coração de qualquer pessoa. Ela então ligou para o seu marido dizendo que estava bem, mas que passaria a noite fora por um problema sério, mas que explicaria tudo para ele quando chegasse em casa. Ela então se deitou em um colchão que tinha na casa e quase não conseguiu dormir. E quando o dia amanheceu, a mãe das crianças já não respirava mais. Sílvia sabia que não podia deixar as crianças ver aquela cena, então ela os levou para a cidade. Enquanto estava com as crianças dentro do carro, ela se pegou lembrando de sua própria angústia. Ela se lembrou de quando estava na cozinha tremendo ao tentar beber um copo de água, enquanto chorava sem parar. Ela então pegou um objeto de vidro e o jogou no chão. Em seguida pegou um caco que estava ali. Seus pensamentos estavam tão confusos que nem ela sabia o mal que poderia ter feito a si mesmo se seu marido não tivesse impedido. Seu marido lhe disse que aquela dor iria passar e eles iriam superar tudo aquilo juntos. Mas ela o dizia chorando que perder o bebê era doloroso demais. Ela havia perdido seu bebê com apenas 4 meses de gravidez e imaginava que nunca mais poderia ser mãe. Porém, olhando pelo retrovisor do carro, ela pensou que o destino estava dando uma nova chance para ela e para aquelas crianças. Era como um chamado divino, e ela estava disposta a cuidar e proteger aquelas crianças. Ao chegar em casa pela manhã, seu marido não gostou da ideia. Além de ter que providenciar o enterro de uma pessoa desconhecida, eles agora teriam que cuidar daquelas crianças e de brinde aquele cachorro. Sendo assim, Pablo disse que aquilo era uma loucura e que eles não poderiam ficar com aquelas crianças. Entretanto, assim que Sílvia lhe explicou detalhe por detalhe o que havia acontecido, ele também imaginou que o fato dela visitar a casa justamente naquele dia não era por acaso. Eles abriram o envelope que a mãe das crianças tinham deixado para ela e descobriram que haviam o suficiente para no máximo 1 mês de alimento para as crianças. Eles fizeram uma série de perguntas para a mais velha e sondaram a internet para saber se havia algum familiar que eles pudessem entrar em contato. A menina disse que não conhecia seu pai e que a única pessoa de quem ela se lembrava era de uma senhora que morava próxima a eles. Mas pela forma que ela descreveu a senhora, eles perceberam que ela, certamente, não teria condições de cuidar daquelas crianças. Sílvia decidiu olhar os noticiários de TV e suas redes sociais para saber se alguém estava em busca das crianças, mas não achou nada. 1 mês se passou e o afeto entre eles só aumentava. Sendo assim, eles entraram com o pedido de adoção, assinaram toda a papelada e o processo foi longo. Mas, finalmente, as crianças se tornaram legalmente seus filhos e o cachorrinho, o mascote da família. No trabalho, as pessoas diziam o quanto aquelas crianças eram um milagre. Suas vidas agora teriam um novo rumo, e eles sabiam que agora aquelas crianças não precisariam revirar as lixeiras para ter o que comer. E você, o que achou dessa história? Por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.